O Moto G, com o passar dos anos, foi se tornando cada vez mais premium em construção e hardware. A linha 2019 mostra de maneira evidente que a Motorola quer agradar todos os públicos. E o Moto G7 Plus está no topo, entregando desempenho, câmera e áudio. Se liga no review. Mantendo a linha de design adotada desde a geração 6, o G7 Plus possui um design bonito, sóbrio e nas cores azul e vermelho. Sua construção utiliza vidro curvo na traseira com lateral de plástico com um reforço interno em alumínio. Essa construção não parece muito robusta, dando a impressão do aparelho ser um pouquinho oco assim quando você dá uns toques nele com o dedo. Embora haja alguns sinais de vedação, o aparelho não conta com nenhuma certificação de resistência à água. Sua pegada é bem confortável e ergonômica. Ele não chega a ser escorregadio e ainda acompanha uma capinha transparente na caixa. Partindo para a frente do aparelho, sua tela é uma IPS LCD de 6.2 polegadas 19:9 rodando na resolução Full HD+. Ele conta com um notch em forma de gota que abriga a câmera frontal e os sensores de luminosidade e de proximidade. Seu brilho máximo na luz do sol é visível. O brilho mínimo à noite é bem escuro e não te deixará cego ao usar o aparelho antes de dormir. Agora o contraste é um ponto que me desagradou um pouco. A tecnologia IPS entrega uma distinção de contraste bem fiel de certa forma, mas apresenta distorções no mesmo quando há alteração do ângulo de visão. Partes pretas continuam emitindo luz e isso fica bem perceptível ao inclinar a tela. Mas no dia a dia é algo que não incomoda, pois você vai focar mais no conteúdo que está passando. Um ponto que vale ressaltar é que essa alteração no contraste não afeta as cores, assim tendo um bom ângulo de visão da mesma forma, apenas com uma aparência um pouco mais acinzentada. Suas cores são muito boas e o aparelho já vem pré-configurado no modo mais realçado, algo que agrada mais os olhos e deixa a tela bem mais bonita. Eu diria que o único ponto que realmente me incomodou e que eu achei zoado nessa tela foi a tonalidade de branco, porque ela é bem azulada puxando os tons brancos para um tom mais frio, característica que cansa muito a visão e chega a ser mais exagerada do que qualquer outro IPS que eu já testei. Acabei usando o aparelho sempre com o modo noturno ligado para cansar menos a visão, porque se durante o dia você está forçando a visão para usar o aparelho, tem alguma coisa errada. E a fabricante da tela da linha G7 no geral é a Tiama, uma fabricante de tela que já tem o seu histórico de dar problemas ou de ter uma tela de baixo custo, então não espere muita coisa dessa tela de uma maneira geral. Em áudio voltamos às origens, lembra do Moto G2 com aquele som estéreo maneiríssimo? Bem, o G7 Plus é o único da linha G7 com alto-falantes estéreo calibrados pelo Dolby Atmos, utilizando um alto-falante inferior para os médios e um alto-falante de chamadas para os agudos. Seu perfil de áudio dá prioridade no volume, tendo um som nítido, com fidelidade e alto. Claro, nos padrões de um celular, né? Não há distorções te entregando uma experiência de áudio que raramente encontramos nessa categoria, diferenciando muito bem os tons de agudo e dando uma encorpada com os médios, como foi o caso do Zenfone 5 que eu testei recentemente. Só que no G7 Plus você perde um pouquinho desses médios para ganhar um volume maior. Seus fones de ouvido mudaram novamente, dessa vez para melhor. São modelos intra-auriculares, o conforto é perfeito, o acabamento é apenas ok, é um plastiquinho bem simplesinho, não aparenta ser muito resistente. Já o seu perfil de áudio é mais puxado para o flat, não exagerando nos graves, entregando um som equilibrado sem te dar dor de cabeça por causa dos agudos. Eu curti. Seu processador é um Snapdragon 636, conhecido por estar presente nos intermediários Premium de 2018, e agora aparecendo na linha G para colocar o pé no uso mais avançado. No dia a dia ele entregará uma experiência fluida e estável, não travando em nenhum app de rede social.
Com a GPU Adreno 509 rodará jogos pesados no médio e jogos intermediários no máximo com uma boa taxa de frames por segundo. Fechando o conjunto de hardware, 4 GB de RAM com uma multitarefa rápida, porém com apps reiniciando a longo prazo para liberar mais RAM, algo normal, e seu armazenamento é de 64 GB com direito à expansão via cartão SD. Sua bandeja de chip é tripla e, por curiosidade, ela tem uma borrachinha em volta da tampa, que é aquele aspecto que eu falei que dá a impressão do aparelho ser resistente à água, mas não tem nenhuma certificação oficial da Motorola. Sua interface é aquele Android puro da Motorola rodando por cima do Android Pie. Gostei muito de como eles melhoraram desde o Oreo, adicionando captura de tela inteligente e integrando o App Moto nas configurações do aparelho. O sistema está bonito, fluido e com funções necessárias sem nenhum bloatware. Sua biometria fica na traseira, funciona com a tela desligada, é bem rápida e a posição é bem natural na hora de posicionar o dedo para desbloquear. Sinceramente, eu não esperava que um Moto G chegaria a esse nível. Temos aqui um conjunto tão capaz quanto o do Moto Z3 Play, e com melhorias notáveis que fazem você até estranhar de estar mexendo na câmera de intermediário. Seu sensor é um IMX519 de 16 megapixels com abertura f1.7, que na verdade é 1.8 porque tem aqueles números quebrados ali no meio. Mas tem um detalhe, ele tem estabilização ótica. Não, você não ouviu errado. Temos um Motorola com OIS, estabilização ótica de imagem. E isso vai ajudar muito nas suas fotos um pouco mais de noite ou até mesmo nas gravações. Seu software de câmera recebeu melhorias envolvendo a inteligência artificial, mas não se assuste que não é a mesma coisa que o Zenfone 5. Ela apenas ajusta o enquadramento e faz umas melhorias com HDR, usando a exposição e tudo mais. Embora algumas vezes ela reconheça algum objeto aleatório e foque nele mesmo sem você querer. As funções são as de sempre, desde modos que não funcionam tão bem como o modo recorte e o modo de cor seletiva, até funções mais úteis como câmera lenta, modo retrato que até recorta legal com boa luz, time-lapse e o modo manual, que dessa vez está limitado em 1/6 no obturador e ISO 3200. Fotos noturnas ficarão aceitáveis, porém com muito ruído. Nada que uma Google Câmera bem configurada não resolva. Bem, dá uma olhada aí no link aí no canto superior direito, que eu mostro a diferença da câmera padrão para uma Google Câmera bem configurada no Moto G7 Plus. O software insiste em forçar nitidez, coisa que já estamos acostumados em fotos da Motorola, só que, por um lado positivo, o contraste deixou de ser aquele puta contraste e virou alguma coisa mais assim, nivelada, sabe? Ficou uma foto bem mais tranquila, sem muito contraste, eles diminuíram um pouco, ficou mais natural. Só que a situação piora em relação à nitidez quando você usa zoom digital, deixando a foto com uma nitidez extremamente exagerada e forçada, que destrói a naturalidade da foto que eu acabei de elogiar pelo lance do contraste, até mesmo durante o dia. Então, cara, olha essa foto do Chevette aí, mano. Tipo, tá muita nitidez. Seu HDR vai fazer uma diferença significativa no contraste e na saturação da foto, deixando na maioria das vezes a foto bem exposta e com cores um pouco saturadas, mas sem exagerar, sabe? É um bonito ali pra você postar nas redes sociais. À noite, a câmera ignora qualquer supressão de ruído para deixar a foto mais visível e nítida possível. Ruídos ficam bem presentes para preservar detalhes que poderiam ser ocultados pelo pós-processamento. Bem, em resumo, ele tem uma câmera tão boa quanto a do Z3 Play, pelo fato de ter estabilização ótica e algumas melhorias de software, mas forçar a nitidez desnecessariamente muitas vezes vai destruir uma foto simplesmente por você usar um zoom digital. Sua câmera frontal possui 12 megapixels com abertura f2.0. Os resultados com ela são mais sóbrios, tanto em cor, quanto em nitidez, quanto em contraste. Ela é mais pálida e preserva os detalhes sem parecer artificial. Inclusive, essa é a melhor câmera da linha G7 no geral, porque o resto a maioria é bem semelhante. Em gravações ele pode fazer 4K tanto na frontal quanto na traseira, ou 1080p 60 fps, nesse caso só na traseira. A estabilização eletrônica só funciona em 1080p 30 fps. A câmera lenta pode ser usada tanto em 1080p 120 fps, quanto 720p 240 fps. Infelizmente as gravações não melhoraram na linha G, inclusive dá a impressão que piorou um pouco. Continuamos com aquele aspecto travadão de vídeo, sabe, em relação ao obturador,
e um foco que oscila muito, que é uma coisa assim meio estranha, né, porque esse sensor era para usar dual pixel e ele usa PDAF. A estabilização eletrônica junto da ótica ajuda bastante, mas um detalhe que estraga muito o aspecto é o seu foco indo e voltando toda hora, desnecessariamente quando há mudança na iluminação central. E para completar, ainda há uma enorme supressão de ruído no microfone, deixando o áudio sem detalhes e priorizando sempre a sua voz, então fica aquele áudio meio... Cara, não tem grave, fica bem estranho. Vou botar um exemplo aí pra vocês. Oi, nego. Cuidado, cachorrinho. Nossa. Já chutou lá pra trás. Coitadinho. Sua bateria possui 3.000 mAh, quantidade que está na média dessa categoria e que vai entregar resultados bem semelhantes aos concorrentes. Em uso básico, envolvendo redes sociais e câmera às vezes, alcancei uma autonomia de 6 horas e 46 minutos de tela com 29 horas de uso total. No uso médio, envolvendo bastante câmera e redes sociais, a autonomia caiu para 6 horas e 41 minutos de tela com 24 horas de uso total. Pode ver que teve uma interferência aí mais no tempo de standby do que de uso no geral. E no uso mais pesado, com 4G, câmera, redes sociais, cheguei perto das 5 horas e 55 minutos de tela com 25 horas de uso total. Para fechar os testes, rodando um vídeo no YouTube com brilho no máximo, o aparelho aguentou cerca de 5 horas e meia de reprodução. Seu carregador é o destaque, é um Motorola Turbo Power de 27 watts, carregando o aparelho em menos de 1 hora. E se você duvida, eu fiz uma live provando isso e é bizarro. Só um detalhe, o cabo Type-C que ele utiliza é do tipo duplo, ou seja, USB nas duas pontas, meio desnecessário, pois isso força você a ter dois cabos diferentes caso queira ligar o seu celular num PC ou em qualquer USB convencional, som do seu carro, o notebook, enfim. Isso vai te deixar na mão algum dia quando você esquecer, por acaso, igual eu fiz, de esquecer o carregador em casa, levar o cabo e não tem nenhum lugar para você ligar essa ponta Type-C, porque praticamente nenhum carregador utiliza isso, né? Sempre USB padrão. Mas enfim, o Moto G7 Plus se tornou para mim um aparelho com bom custo-benefício, considerando o seu preço de R$ 1.700, ele entrega como pontos positivos um áudio excelente, perfeito para consumo de mídia ou até mesmo para escutar músicas, um desempenho satisfatório e condizente com a categoria, e uma câmera respeitável e sem exageros no pós-processamento, tirando aquele lance da nitidez exagerada. De pontos neutros, eu coloco a tela IPS com seu aspecto azulado, que por incrível que pareça, tem gente que gosta, a sua bateria, que não me impressionou, mas também não fez feio, e por fim o carregamento, que é mais rápido da categoria, mas que me deixa bem preocupado em relação à saúde da bateria com o passar do tempo. De pontos negativos mesmo, a gravação de vídeo ainda precisa ser melhorada, o áudio é muito suprimido e o aspecto visual do vídeo envolvendo foco e a exposição não me agradam muito, isso sem falar na qualidade dos stories, que ainda fica meio travada e com áudio baixo. Se você achar ele mais barato que o Zenfone 5 e até mesmo o Moto Z3 Play e a 8, isso faz dele uma das melhores opções de intermediário premium para se comprar no Brasil. Eu gostei bastante de usar ele, obrigado à Motorola por ter me emprestado o aparelho para testes, em breve vai sair também um review do Moto G7 Power aí que eu estou testando também. E bem, se você curtiu esse aparelho, pretende comprar, enfim, não esquece de dar um like no vídeo e também se inscrever no canal para não perder mais vídeos de unboxings, reviews e muito mais, beleza? Falou, até o próximo vídeo. Fui!